Olá, Isa Minatel aqui nesse nosso Chá Comigo, que eu leio para você. Que maravilha, que bom que você está aqui. Esse já é o vídeo 35 do livro O que Sobra, do Príncipe Harry. Nós estamos na parte 2 desse livro que é dividido em 3 partes, no capítulo 24. Vamos junto? Se você não acompanhou tudo até aqui, não tem problema. Cada vídeo tem em si uma mensagem, uma reflexão e não depende das outras partes. Mas claro, se você gostar e quiser acompanhar a sequência toda, depois você faz a maratona na playlist, viu? Então é isso. Se estiver tranquilo, faz um chazinho e bora para a leitura. Se estiver na correria, só dá o play e vai. Chá comigo, que eu leio para você. Fleck, era assim que a chamavam. Ela era engraçada e doce e legal. Eu a conheci em um restaurante com alguns amigos meses depois que Chelsea e eu terminamos. Spike, essa é a Fleck. Oi, o que você faz, Fleck? Ela explicou que trabalhava na TV, era apresentadora. Desculpe, eu disse, não assisto muito TV. O fato de eu não a reconhecer não a surpreendeu nem um pouco e gostei disso. Ela não tinha um ego inflado. Mesmo após explicar quem era e o que fazia, eu ainda não sabia ao certo. Qual é mesmo seu nome completo? Caroline Fleck. Dias depois nos encontramos para jantar e jogar baralho. Noite de pôquer no apartamento de Marco, Bramham Gardens. Após mais ou menos 1 hora, saí, disfarçado com um dos chapéus de cowboy de Marco, para falar com Billy, a rocha. Ao sair do prédio, acendi um cigarro e olhei para a direita. Ali, atrás de um carro estacionado, 2 pares de pés e 2 cabeças balançando. Quem quer que fosse não me reconheceu no chapéu de Marco. Então consegui caminhar tranquilamente até Billy e me debruçar na janela de seu carro de polícia e sussurrar. Bicho-papão à direita. O quê? Ah, não! Billy, como é que eles sabem? Não faço ideia. Ninguém sabe que estou aqui. Eles estão me rastreando? Estão hackeando meu telefone? Ou o telefone da Fleck? Billy saiu correndo do carro, dobrou a esquina e surpreendeu os 2 paparazzi. Berrou com eles, mas eles gritaram de volta, cheios de si, cheios de coragem. Nessa noite, eles não conseguiram a almejada foto, uma pequena vitória, mas logo depois me flagraram com Fleck. E essas fotos desencadearam um frenesi. Em questão de poucas horas, uma multidão estava acampada do lado de fora da casa dos pais de Fleck, das casas de todos os amigos dela e da casa de sua avó. Um jornal a descreveu como meio tosca, porque já havia trabalhado em uma fábrica, ou algo assim. Meu Deus, pensei, somos realmente um país de esnobes insuportáveis? Continuei a me encontrar com Fleck de vez em quando, mas já não nos sentíamos livres. Fomos em frente, acho, porque gostávamos genuinamente da companhia um do outro e porque não queríamos admitir a derrota nas mãos daqueles filhos da puta. Mas o relacionamento estava estragado, irremediavelmente, e com o tempo concordamos que a dor e o assédio não valiam a pena, sobretudo para sua família. Adeus, dissemos. Adeus e boa sorte. Ai, não dá dó, gente. Para mim é um luto, né? Porque ele tá trazendo aqui que ele gostava mesmo de várias pessoas e foi perdendo as pessoas uma depois da outra por causa dessa relação com a imprensa que ele nunca conseguiu proteção. Ui, ai, né? Quantas perdas nós também já tivemos, né? Quantos lutos. Capítulo 25. Fui com um GLP ao Palácio de Kensington para um coquetel com o general Danat. Ao batermos na porta do apartamento do general, eu me senti mais apreensivo do que quando parti para a guerra. O general e sua esposa Pipa nos receberam calorosamente, parabenizando-me pelo serviço militar que prestei. Eu sorri, mas depois franzi a testa. Sim, eles lamentavam que minha missão tivesse sido encurtada. A imprensa, eles estragam tudo, não é? Estragam sim, sem dúvida. O general me serviu gin tônica. Nós nos sentamos em cadeiras numa área de estar. Tomei um bom gole, senti o gin descer e deixei escapar que eu precisava voltar. Precisava completar uma missão inteira e adequada. O general me encarou. Oh, entendi. Bem, se for o caso... Ele começou a pensar em voz alta, vasculhando diferentes opções,
analisando todas as implicações políticas e ramificações de cada uma. Que tal você se tornar piloto de helicóptero? Uau! Eu recostei na cadeira. Nunca tinha cogitado essa possibilidade. Talvez porque o Willie, meu pai, e o vovô e o tio Andrew fossem pilotos. Eu sempre quis trilhar meu próprio caminho, fazer minhas próprias coisas. Mas o general Danat disse que esse seria o melhor jeito, o único jeito. Eu estaria mais seguro, por assim dizer, acima da batalha, entre as nuvens, assim como todos os outros que servissem comigo. Mesmo que a imprensa descobrisse que eu tinha voltado para o Afeganistão, mesmo que fizessem alguma coisa estúpida de novo, mesmo quando fizessem alguma coisa estúpida de novo, e daí? O Talibã poderia até saber onde eu estava, mas boa sorte para conseguir me rastrear no ar. Quanto tempo até eu me qualificar como piloto, general? Cerca de 2 anos. Balancei a cabeça. Muito tempo, senhor. Ele encolheu os ombros. Leva o tempo que leva, e por um bom motivo. Havia uma grande quantidade de estudo envolvido, ele explicou. Puta merda. A cada passo a vida estava determinada a me arrastar de volta para uma sala de aula. Eu o agradeci. Disse que pensaria no assunto. Capítulo 26. Mas passei o verão de 2008 sem pensar nisso. Não pensei muito em nada, além dos 3 soldados feridos que tinham embarcado comigo no avião na viagem de volta para casa. Eu queria que outras pessoas pensassem neles também e falassem sobre eles. Pouquíssimas pessoas estavam pensando e falando sobre os soldados britânicos que regressavam do campo de batalha. Eu usava cada minuto livre tentando descobrir uma maneira de mudar essa situação. Enquanto isso, o palácio me mantinha ocupado. Fui enviado para os Estados Unidos, minha primeira viagem oficial de trabalho para lá. Eu já estivera no Colorado uma vez, fazendo rafting em corredeiras e passeando na Disney com mamãe. JLP se envolveu na elaboração do itinerário e sabia exatamente o tipo de coisa que eu queria fazer. Eu queria visitar soldados feridos e depositar uma coroa de flores no local do World Trade Center. E queria conhecer as famílias dos que morreram em 11 de setembro de 2001. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir no memorial do World Trade Center, mas eu só consegui chorar, sem parar, profundamente. Foi uma emoção muito forte. Eles conseguiram fazer um monumento, um buraco, que representa exatamente o buraco que ficou a perda de tanta gente inocente. É avassalador, assim. Se você tiver a oportunidade, vá. Ele providenciou tudo isso. Com relação à viagem, eu me lembro de poucas outras coisas além desses momentos. Olho para trás e leio as histórias sobre o tumulto em todos os lugares aonde eu ia. As frívolas discussões sobre a minha mãe, em grande parte devido ao seu amor pelos Estados Unidos e suas históricas visitas ao país. Mas minha maior lembrança é de me sentar para falar com soldados feridos, visitar túmulos de militares, conversar com famílias mergulhadas no luto. Eu segurava as mãos dessas pessoas, assentia e dizia, eu sei. Acho que um fazia o outro se sentir melhor. O luto se torna um fardo mais leve quando compartilhado. Voltei à Grã-Bretanha, convencido de que era necessário fazer mais por todos os afetados pela guerra ao terror. Eu me esforcei com afinco, me empenhei de verdade, estava esgotado e não sabia disso. E muitas manhãs acordava me sentindo fraco de cansaço. Mas não via jeito de desacelerar, porque muitas pessoas estavam pedindo ajuda. Havia muita gente sofrendo. Nessa época, tomei conhecimento de uma nova organização britânica, a Help for Heroes. Adorei o que eles estavam fazendo, conscientizando as pessoas quanto à difícil situação dos soldados. Willie e eu estendemos a mão para eles. Podemos fazer alguma coisa? Há uma coisa que vocês podem fazer sim, disseram os fundadores da instituição, pais de um soldado britânico. Vocês usariam a nossa pulseira? É claro! Nós a usamos numa partida de futebol com Kate e o efeito foi eletrizante. A demanda pela pulseira disparou feito um foguete. As doações começaram a chegar aos montes. Foi o início de um longo e significativo relacionamento.
Mais ainda, foi um lembrete visceral do poder da nossa plataforma. Ainda assim, eu fazia a maior parte do meu trabalho nos bastidores. Passei muitos dias no hospital Silly Oak e no centro de reabilitação de Hadley Court, conversando com soldados, ouvindo suas histórias, tentando proporcionar a eles um momento de paz ou uma risada. Eu nunca avisava a imprensa e me recusava a deixar o palácio fazer isso. Não queria um repórter a menos de 2 quilômetros nesses encontros, que na superfície poderiam parecer triviais, mas na realidade eram extremamente íntimos. Você também estava na província de Helmand. Ah, sim. Perderam algum companheiro lá? Sim. Há alguma coisa que eu possa fazer? Você está fazendo, cara. Pausa para falar uma coisa, gente. A gente precisa ajudar as nossas crianças a desenvolverem empatia e compaixão. Se a gente só ficar falando de pessoas que passam necessidades, de pessoas doentes, de pessoas que sofrem mais do que nós, de pessoas muito pobres no nosso país, que aliás, boa parte, talvez a maioria do nosso país seja de pessoas muito pobres, né? As nossas crianças nunca vão saber do que nós estamos falando. Então, assim como ele parava e ia visitar, principalmente depois de impactado pela guerra, né? A gente precisa levar as nossas crianças para ter experiências assim, visitar doentes, visitar hospitais, visitar velhinhos, visitar os pobres, fazer caridade. As crianças precisam ser educadas para a empatia, ser educadas para a caridade, serem educadas para o amor ao próximo. Isso não vem de graça. Recentemente ocorreu mais um ato de racismo contra o jogador Vini Júnior e eu tô assim com o coração partido. Como é que pode? Como é que a gente pode estar ainda vivendo isso? E também é da nossa educação para as nossas crianças que a gente consegue evitar isso, quebrar esse ciclo horroroso de desrespeito e racismo. A gente precisa cuidar das crianças, para que elas entendam, para que elas vejam com os próprios olhos o sofrimento das outras pessoas e que nunca passe pela cabeça delas fazer o outro sofrer e que passe pela cabeça delas que elas podem fazer alguma coisa pelo sofrimento de outras pessoas, viu? A gente educa para a caridade, a gente educa para o antirracismo, a gente educa para o amor. Ai, faz até a gente respirar, não faz? Nossa Senhora, gente. Fiquei ao lado dos leitos de homens e mulheres em condição terrível e muitas vezes com as famílias dos pacientes. Havia um rapaz enfaixado da cabeça aos pés em coma induzido. A mãe e o pai dele estavam lá e me disseram que registravam um diário sobre a recuperação do filho. Eles me pediram que lesse. Li. Com a permissão deles, escrevi algo para o rapaz ler quando acordasse. Depois nós 3 nos abraçamos e quando nos despedimos parecíamos uma família. Por fim, fui a um centro de reabilitação física e me encontrei com um dos soldados que estavam no meu voo para casa, Ben. Ele me contou que uma bomba caseira havia arrancado seu braço esquerdo e sua perna direita. Era um dia de calor escaldante, ele disse. Estava correndo, ouviu uma explosão. Depois teve a sensação de voar 6 metros no ar. Ele tinha a lembrança de ver a própria perna deixar seu corpo. Disse-me isso com um sorriso abatido, mas corajoso. Um dia antes da minha visita, Ben havia recebido sua nova perna protética. Olhei de relance para baixo. Muito elegante, cara, parece bem forte. Veremos em breve, ele disse. Seu programa de reabilitação requeria que ele subisse e descesse uma parede de escalada nesse dia. Fiquei por perto, observei. Ele se acomodou na cadeirinha, agarrou uma corda, se pendurou, balançando parede acima. Chegando ao topo, soltou um empolgado grito de guerra. Depois acenou, em seguida desceu. Fiquei espantado. Nunca senti tanto orgulho de ser britânico, de ser um soldado, de ser seu irmão de armas. Disse isso a Ben e disse que queria pagar uma cerveja a ele por ter escalado até o topo daquela parede. Não, uma caixa de cerveja. Ele riu. Eu não recusaria, cara. Ele disse alguma coisa sobre querer correr uma maratona. Respondi que se ele fizesse isso, quando fizesse,
me encontraria esperando na linha de chegada. Cara, que cena, né? Que cena. Que ser humano, né? Eu sei que o livro foi escrito com essa intenção, de que eu gostasse dele, de que ele me convencesse que é um cara legal, que é um cara gente boa. Mas se ele estiver fingindo isso tudo que eu vejo nele, depois de tudo que a gente lê aqui, se isso tudo for fingimento, cara, ele tem que ganhar o Oscar, né? É um ator maravilhoso. Eu acho que tem sim lá as suas estratégias, não tenho dúvida disso, mas que cara legal, né? Você também sente isso? Fala aí, comenta aí, vamos junto. Ó, te espero no próximo Chá Comigo, que eu leio pra você. Beijo, gratidão sem limites por você estar aqui. Tchau.